Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil, e aqui é o lugar certo. Hoje quem manda para nós a questão é Sueli Elizabeth Muti Maria. E a Sueli pergunta para a gente o seguinte: como é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Sueli, essa pergunta você me deixou aqui encurralado. Porque esse tema, apesar dele ser muito falado na Bíblia, ele é o objetivo final de todo o desenvolvimento espiritual humano. E para a gente poder explicar como é que isso acontece, principalmente para alguém que não está estudando, para o povo que não está estudando, né, para as pessoas todas que não estudam, é praticamente impossível. Eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, mas não sei se serei capaz de dar uma resposta verdadeiramente satisfatória. Entenda aqui o seguinte: quando a gente fala em amor, como é que a gente encara a coisa aqui? A gente sempre pensa no amor como uma sensação positiva que a gente tem com relação a outra pessoa. Certo? Então, se eu tenho que amar o próximo e tenho que amar a Deus, eu tenho que ter esta sensação quente, essa coisa vibrante dentro de mim, aquela saudade se eu me afastar minimamente, aquela expectativa de agradar o ser amado, aquela expectativa de receber amor em troca e assim por diante. Só que isso tudo é humano. Quando a Torá está falando sobre amor, ela está falando sobre uma outra coisa, sobre outras sensações que nós não conhecemos. E existe sim, aí vamos ser bastante francos aqui, existe até uma correlação entre aquilo que nós chamamos de amor aqui no andar de baixo, aqui no planeta Terra, encarnados, e aquilo que seria o amor espiritual. Mas a diferença entre um e outro é mais ou menos a diferença entre um bebê em formação no útero da mãe e um grande filósofo, sei lá, Sócrates. Então imagina um bebê em formação no útero da mãe, uma criaturinha pequenininha que ainda não aconteceu, que ainda não nasceu, que está em processo de desenvolvimento, ok? Que é completamente dependente da mamãe, que não fala uma palavra, não escreveu nunca nenhuma letra, nunca teve um pensamento autônomo, porque ele não nasceu ainda, ok? E do outro lado você vê um dos maiores filósofos que já existiu, Sócrates. Completamente desenvolvido, completamente superior a todos na sua época. Tanto um quanto o outro são seres humanos. O bebê pode não ter nascido, mas ele está vivo no útero da mãe. Mas ele ainda está em processo de desenvolvimento e sem nenhuma expressão. Ao passo que Sócrates, o filósofo, teve uma expressão tão poderosa que marcou toda a história da humanidade. E é estudado até hoje, sei lá, 2, 3 mil anos depois. Então, 3 milênios depois, alguma coisa assim, eu não sei, eu certo, posso estar cometendo aqui alguma imprecisão, Sócrates continua sendo estudado. E muitas vezes até incompreendido. Agora, e o bebê no útero da mãe? Ele é da mesma espécie, ele é um ser humano da mesma maneira que Sócrates, mas está numa fase completamente diferente. Entende? Então, todo esse amor que a gente sente aqui, que eu descrevi aqui, que é essa sensação positiva que a gente tem em relação à pessoa, isso nos deixa felizes, e por estarmos felizes a gente procura transbordar essa felicidade para a pessoa amada, e o que a gente mais deseja, o que poderia fazer a gente explodir de felicidade é quando você consegue dar e receber amor em troca. Certo? O amor que está preconizado na Torá é um amor espiritual de uma outra natureza. Então a gente sai de todas essas sensações aqui, que são muito belas, são positivas, são boas, são incríveis, mas no nosso nível. E de repente, se a gente quiser imaginar o que é o amor espiritual, a gente sai desse bebê, desse embrião, e vai encontrar Sócrates do outro lado. Alguma coisa muito mais sofisticada, muito mais marcante, mas também, ao mesmo tempo, alguma coisa que nós não fazemos nenhuma ideia, porque a gente nunca experimentou nada verdadeiramente espiritual. Eventualmente, algumas pessoas podem ter tido experiências metafísicas,
né? Você pode ter feito uma consulta, sei lá, em alguém espiritualizado que prevê o seu futuro. Você pode ter tido um sonho premonitório, pode ter se projetado para fora do corpo, você pode ter conseguido curar com imposição de mãos a doença de alguém, ou pelo menos aliviar os sintomas. Isso tudo é muito bonito, metafísico, mas não é sobre esse tema que a Kabbalah trata. A Kabbalah vai tratar de alguma coisa muito mais elevada, que é a relação direta do ser humano com o Criador. E o caminho para estabelecer, o exercício principal para estabelecer essa relação direta com o Criador é aquilo que está colocado em Levítico 19:18, ama teu próximo como a ti mesmo. Isso significa, de maneira grosseira definido aqui, que você vai sentir pelo outro, por aquele que é chamado de teu próximo, a mesma importância, prioridade que você sente por você. Não vai haver diferença entre fazer pelo outro e fazer para você mesmo. E, detalhe, quando eu digo que não há diferença, significa literalmente que você vai preferir, do fundo do coração, fazer pelo outro. E não porque você tem essa sensação bonita, mas porque você consegue chegar a um ponto de desenvolvimento espiritual onde você sente a sua existência no outro. Mas isso a gente não vai conseguir explicar aqui. E o outro detalhe aqui é que quando eu digo que a gente não tem nenhuma referência e por isso é quase impossível de explicar, a única maneira de se aproximar dessas coisas é quando você começa a estudar, e na medida em que você evolui, você vai ganhando elementos que você não tinha antes, vai incorporando um determinado repertório na sua própria alma, você vai tendo algumas experiências, e aí se torna possível não só através dessas experiências você vislumbrar o que seria isso num nível ainda mais alto, quanto quando você fala com alguém que já alcançou esse nível mais alto, aí tem alguma chance de troca. Fora isso, não tem jeito. Vou dar um exemplo simples aqui para todo mundo entender. Imagina que você conhecesse um sujeito que veio de outro planeta, sei lá, ou que veio de um país distante, de alguma ilha perdida no Pacífico, e que ele nunca viu banana na vida. Mas, de alguma forma, ele fala português, ok? Vamos imaginar essa loucura aqui. E aí, este camarada que nasceu naquela ilha não conhece banana. Você, eu e qualquer um de nós, aqui no Brasil principalmente, a gente come banana desde que a gente era pequenininho, certo? Vovó amassava banana com aveia e assim por diante. E a gente come banana até hoje. Banana é uma coisa muito comum. A gente conhece todos os tipos de banana. Banana terra, banana prata, banana nanica, banana maçã, banana ouro. A gente conhece tudo. Mas esse sujeito não conhece banana. E ele vai falar com você, que assim como eu, qualquer um de nós, come banana praticamente desde que a gente existe. E aí ele pergunta para você, defina para mim que gosto tem banana, como é o sabor da banana. E é isso que eu estou esperando agora de cada um de vocês. Vocês conseguem definir em palavras qual é o sabor da banana de uma maneira que alguém que nunca comeu banana consiga compreender e ter uma ideia praticamente idêntica à experiência de comer uma banana? Veja, deveria ser fácil. Porque afinal de contas, como eu disse, nós comemos banana desde que nos entendemos por gente. Então somos todos especialistas, ok? Como é que você, especialista nisso, não consegue explicar isso para alguém que não tem referência? Entendeu? Então quando um cabalista escreve sobre o amor, ele está falando sobre coisas que ele experimentou na espiritualidade e que a gente não faz a menor ideia. É como se ele conhecesse banana e nós não. Entende? No final das contas, para tentar deixar alguma coisa aqui para você, entenda que é alguma coisa que subverte completamente todo o seu sistema no melhor sentido da palavra subverter. Você vai passar de uma polaridade da existência, que é aquilo que os cabalistas chamam de o desejo de receber, aonde você recebe tudo dentro de você, sente tudo dentro de você, observa o mundo e tem todas as experiências a partir do seu próprio ego, e de repente isso muda e você começa a sentir as coisas fora de você. E este fora de você é o que é definido como amor.
Quando é dito ama teu próximo como a ti mesmo, é porque literalmente o próximo é você. Mas a gente não vai conseguir entender isso agora. E quando a gente conseguir minimamente algum grau disso, a gente vai ter combustível para chegar até o último nível da escala da nossa existência, que é alcançar o ama teu Deus com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todos os teus meios. Ok? Espero ter ajudado. Agradeço a todos vocês e continuo recomendando que você observe o que está na descrição desse vídeo, porque sempre tem uma chance ali, sempre tem uma oportunidade, uma oferta para você começar a estudar com a gente. E acima de tudo, dá o like, compartilha esse vídeo e não esquece, é de graça. Faça como fez a sua Elizabeth. Deixa a tua pergunta num comentário aqui para a gente poder responder a sua pergunta no próximo programa Kabbalah em 10 minutos.